E eu gostaria agora de convidar o Dr. Marcelo Trindade para vir falar um pouco sobre o PIC. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite para estar aqui esclarecendo a vocês sobre este tema que é bastante novo, não só para a audiência, mas também para quem está falando do lado de cá, porque, afinal de contas, são experiências que têm surgido recentemente e, no caso da CCR, como o Dr. Tojal explicou, com este desafio enorme para a sobrevivência dos negócios da companhia. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma situação em que o próprio negócio da companhia depende de um ajuste dessa natureza, que o Dr. Tojal relatou, não é, da leniência, do termo de ajustamento de conduta, sob pena da sobrevivência da empresa estar colocada em risco. Quer dizer, não se trata de um negócio com a mais mínima capacidade de enfrentar, sem cooperação e sem extinção dos problemas, demonstrada extinção dos problemas e que eles sejam deixados para trás. Se isso não acontecer de maneira segura, a companhia não teria condições de continuidade nas suas atividades. Bom, diante de tudo que o Dr. Tojal explicou, nós precisávamos, então, convencer as pessoas, os antigos executivos da companhia, a cooperarem, não é, a se oferecerem a cooperar e se obrigarem a cooperar com o Ministério Público, com os diversos ministérios públicos, né, com o Estadual de São Paulo, com o Federal e com qualquer outro que venha a ser demandado no futuro, né. Isso foi necessário e, evidentemente, aqui também se travou uma negociação, né, enquanto, de um lado, se negociava com as autoridades, de outro lado, se negociava com as pessoas que detinham a informação. Para que vocês tenham uma ideia, evidentemente, essas pessoas é que sabiam a finalidade dos atos que elas tinham praticado, né? E, como o Dr. Tojal explicou, não havia um registro acessível interno na companhia capaz de fornecer essa informação. Era impossível à companhia, à administração atual da companhia, obter essa informação por meio de documentos, e sem essa informação o Ministério Público não se dispunha a fazer esses acordos com a companhia. Esta situação levou a companhia a negociar com os seus antigos executivos o PIC, quer dizer, a criar o PIC e a negociar com um grupo de 15 executivos que foram, então, considerados elegíveis para este acordo, não é, para o PIC. E, basicamente, o montante total a ser despendido no PIC, como é público, está lá na nossa convocação da Assembleia, de cerca de 75 milhões de reais. Este montante, por si só, considerado isoladamente, é um montante relevante, mas, evidentemente, quando comparado com o dano potencial que ele ajuda a evitar, não é, para a companhia, ele se revela um montante necessário, razoável, para que a companhia possa seguir em frente. Basicamente, o Conselho de Administração da companhia foi, então, submetido a esta decisão, né? Depois de uma longa e árdua negociação com estes executivos, né, que diziam: eu não vou ter mais capacidade de me empregar, nunca mais, diante dessas confissões e desses acordos que eu vou celebrar, não é? Eu não vou ter mais capacidade de gerar recursos, eu vou sofrer penas restritivas da liberdade, por que diabos eu vou fazer isto agora, correndo, não é? Por que eu não vou tentar negociar em condições melhores para mim, não é, individualmente, e não num grupo de executivos que, ao mesmo tempo, se apresenta ao Ministério Público, que é o que nós vemos nos jornais, né, em relação aos outros casos, né, que nós vemos essa competição entre os executivos para ver quem consegue contar primeiro o quê, não é? E isso leva muito tempo, isso faria com que a companhia não tivesse capacidade de celebrar os seus acordos com rapidez, não tivesse, portanto, capacidade de encerrar esses assuntos antes, e o que, com certeza, aconteceria, se e quando ela conseguisse fazer isto, não é, ela gastaria muito mais do que ela gastou para fazer os dois acordos, porque, ao final desse processo todo, a contribuição que a companhia daria ao Ministério Público se tornaria praticamente inútil, não é? A companhia, ao conseguir celebrar o PIC, ao conseguir celebrar os contratos com os seus antigos executivos,
ela conseguiu dar ao Ministério Público alguma coisa em troca, além de dinheiro, informação que essas pessoas se obrigaram a dar. Se ela não tivesse feito isto, né, se ela não tivesse conseguido isto, e ela viesse a fazer um acordo daqui a 1 ano ou 2 anos, primeiro, as atividades da companhia nesse período corriam seríssimo risco, né, ela podia ser considerada inidônea a qualquer momento, né, e segundo, ela certamente pagaria muito mais, se é que o Ministério Público aceitaria fazer uma leniência, ao invés de buscar algum tipo de reparação judicial contra a companhia, uma indenização contra a companhia. Então, este foi o cenário que se apresentou e o Conselho de Administração tomou, então, a decisão de aprovar o PIC, mas, como acho que todos sabem, esta aprovação do PIC se deu sob condição da sua ratificação pela Assembleia de Acionistas. Por quê? Porque, evidentemente, uma das coisas que se está ajustando no PIC é que a companhia não vai ajuizar uma ação contra os seus antigos executivos de indenização daqueles custos que ela está tendo, terá necessariamente por conta dos acordos de leniência. Do ponto de vista da companhia, vocês podem imaginar a chance de recuperação desses valores contra os executivos, né? A chance de recuperar esses créditos potenciais contra os executivos, dada a situação dos executivos, seja patrimonial, seja a situação real, né, envolvidos que estariam nessas investigações, essa renúncia a essa demanda contra os executivos, do ponto de vista de crédito, já não é, vamos dizer, tão intensa, porque, evidentemente, a chance de recuperar esses valores que ela vai despender seria muito baixa, especialmente se a gente considerar os valores que ela viria a despender caso não celebrasse o acordo. Mas era necessário dar esta quitação aos executivos, senão eles, com uma mão, dariam informação ao Ministério Público e, com a outra, indenizariam a companhia, né, perderiam todo o seu patrimônio e, portanto, evidentemente, nós entraríamos num círculo vicioso e eles não aceitariam cooperar. De modo que um dos requisitos foi este de dar quitação, e quem tem que dar essa quitação é a Assembleia da companhia, porque é a ela que cabe a decisão de propor a ação contra os executivos e, portanto, ela é que dará essa quitação se a matéria for aprovada na próxima Assembleia Geral Extraordinária, no mesmo dia da AGO, nós faremos, então, esta Assembleia Geral Extraordinária para a ratificação do PIC. Além dos valores pagos aos administradores, que serão pagos, aos ex-administradores, que serão pagos em 5 anos, exatamente porque, como o doutor Tojal chamou a atenção, nós precisamos, para cumprir o nosso acordo com o Ministério Público, que eles continuem cooperando e, portanto, nós diferimos esse pagamento no tempo e, se eles interromperem a cooperação deles, descumprirem os contratos com a companhia automaticamente suspende os pagamentos a eles, além de poder recobrar o que pagou no passado. Então, nós diferimos esses pagamentos por 5 anos para mantê-los estimulados, não é, a continuar cooperando e, além desse valor, serão pagas, e além da renúncia de qualquer ação contra eles, serão pagos os honorários dos advogados deles, não é, e as despesas que eles tenham nesses processos, que são valores de muito menor monta do que o valor total do PIC. Acho que o resumo final dessa decisão que a Assembleia está sendo chamada a tomar é o mesmo que o Conselho enfrentou para tomar a decisão, né? Um cenário com PIC e um cenário sem PIC. Um cenário com PIC. Neste cenário havia um acordo de leniência rápido, capaz de permitir que a companhia seguisse em frente, pronta para os seus novos desafios. Um cenário sem PIC. Isso não aconteceria e a sobrevivência da companhia estaria em risco, não é? Risco para as concessões passadas, risco para as concessões futuras. A redução dos danos, porque quando se faz o acordo de leniência e se faz o PIC, se tem a combinação dos valores que a companhia sabe que ela vai ter que despender por conta deste tema. O outro cenário, o cenário sem PIC, era um tema de absoluta incerteza financeira. Imagine como comunicar aos senhores, como comunicar ao mercado qual é o risco que essa companhia estava sofrendo do ponto de vista econômico e financeiro diante da incerteza pela não celebração de um acordo de leniência. Qual o impacto que isso teria nas receitas da companhia já contratadas
e naquelas potencialmente novas receitas. Em troca, no cenário com o PIC, nós temos a absoluta certeza, o fechamento desta conta, sabemos quanto isso vai custar, versus um cenário de absoluta incerteza sem o PIC. Em uma palavra bem dura, mas bem simples, nós estamos trocando o risco de quebra da companhia pela certeza da sua continuidade. Isso, evidentemente, parece ter sido a melhor decisão do Conselho e, na nossa visão, será também, certamente, a melhor decisão se a Assembleia vier a tomar esta decisão. Claro, tudo isso é muito novo, não é? Nós estamos enfrentando frequentemente a pergunta: mas ninguém fez isso antes, não é? Claro, porque, de fato, essa situação de uma companhia aberta, precisando celebrar um contrato, um acordo de leniência, por eventos diretamente ligados aos negócios da companhia, é uma situação inédita. Em outros casos, nós tivemos terceiros se apresentando como responsáveis e fazendo, não é, e sendo investigados pelo Ministério Público. Aqui, o Ministério Público chegou à conclusão de que atos praticados pela própria companhia, em seu benefício, geraram estas irregularidades, essas ilegalidades. Então, neste caso, nós precisamos tratar desse tema no âmbito das companhias abertas. A companhia nos pediu apoio para que a informação aos acionistas e ao mercado fosse a mais completa possível nesse cenário a que o Dr. Tojal se referiu, de limitação de publicidade de fatos, nomes, valores, muitas coisas que nós não podíamos, e algumas que continuamos não podendo, mencionar por conta do sigilo que cerca a matéria, mas nesse ambiente de sigilo, eu acredito que nós conseguimos, que a companhia conseguiu dar ao mercado e aos acionistas uma profunda quantidade de informações para que essa decisão possa ser tomada, e eu posso dizer com conforto, rigorosamente a mesma quantidade de informações, na mesma qualidade que foi dada ao Conselho de Administração para que as decisões fossem tomadas, de modo que os acionistas têm diante de si tudo que se pode ter neste momento para tomar essa decisão, o que nos parece suficiente para que a decisão do Conselho seja ratificada. Eu vou seguir também aqui do lado com o Dr. Tojal para qualquer esclarecimento adicional que vocês precisem. Muito obrigado. Dando seguimento, eu vou convidar ao palco agora o Dr. Sebastião Tojal para falar um pouco sobre os aspectos legais do termo de autocomposição e acordo de leniência que a CCR firmou. Meu bom dia a todos. É com enorme prazer que eu terei o convite da CCR para fazer parte do evento de hoje e poder lhes falar um pouco a propósito das medidas que foram acordadas, tanto com o Ministério Público de São Paulo, quanto com o Ministério Público Federal em Curitiba, no Paraná, por força de uma série de eventos que vieram a público, especialmente a partir de fevereiro do ano passado. Sim, para fazermos uma breve linha no tempo, o que ocorreu é que, em fevereiro de 2018, vem a público os termos de uma colaboração premiada, em função da qual determinados eventos eram imputados à companhia. O seu cometimento era imputado à companhia. A partir daí, eu, particularmente, fui contratado como advogado administrativista e, ao lado de um colega criminalista, Dr. Celso Pilardi, iniciamos, em primeiro lugar, uma avaliação do que, efetivamente, daquilo que havia sido veiculado pela imprensa procedia. A companhia, paralelamente, toma a iniciativa de formar um comitê independente de investigação, que, por sua vez, presidido, inclusive, pelo ministro Carlos Veloso, aposentado do Supremo Tribunal Federal, promove a contratação de um escritório de advocacia, Tosini Freire, e de outros escritórios, especialmente o Control Risk, exatamente para apurar de maneira absolutamente independente os fatos que estavam sendo noticiados pela imprensa. Tanto o Comitê Investigativo promove, por intermédio dos escritórios contratados, uma ampla, mas verdadeiramente muito profunda investigação, como nós, advogados,
tratamos de, numa relação de complementariedade, isso é importante que se frise, buscar informações, especialmente junto a inúmeros executivos que ainda estavam na empresa. A partir daí, tomamos a iniciativa de ir a São Paulo, ao Ministério Público de São Paulo, que tinha competência para apurar determinados episódios que estavam sendo tratados, ao mesmo tempo que também nos dirigimos a Curitiba, justamente para estabelecer um diálogo, inicialmente no sentido de ofertar ao Ministério Público Federal toda a disponibilidade possível, no sentido justamente de buscar clarear os fatos, dissipar qualquer dúvida e assim por diante. Ao longo do ano, o Comitê Independente produz uma série de iniciativas visando os esclarecimentos, com um acúmulo absolutamente incomensurável de informações e papéis, mas também nós, advogados, de nossa parte, aos poucos fomos conseguindo, especialmente em função de diálogos com diversas pessoas, reunir um conjunto de informações que nos mostraram, em um determinado momento, que era absolutamente imperativo buscar uma solução de consenso, inicialmente com o Ministério Público Paulista e, posteriormente, com o Ministério Público Federal. Aqui, e esse é um tema sobre o qual Dr. Pedro Testa, Dr. Marcelo Trindade falarão em seguida, mas aqui eu preciso, desde já, adiantar-lhes um ponto que me parece absolutamente crucial. E, portanto, trago alguma notícia, me disponho depois a esclarecer com mais detalhes, mas trago alguma notícia a propósito desses acordos. Especificamente o Acordo de Leniência. O Acordo de Leniência é um documento por meio do qual a empresa contrata, junto ao Ministério Público Federal, o compromisso, primeiro, indenizatório. Ela se compromete a reparar danos decorrentes de práticas ilícitas que tenha protagonizado, ao mesmo tempo que ela apresenta e se compromete com a implantação de um programa de compliance, de integridade e mesmo de governança, que é submetido igualmente ao crivo do Ministério Público para a sua aceitação. E, finalmente, um terceiro aspecto muito relevante, que é exato e precisamente a colaboração da companhia para com as investigações que o Ministério Público conduz. E, neste ponto especificamente, o Acordo de Leniência, ele, por definição, ainda que tenhamos exceção feita aos acordos estabelecidos com o CAD, mas o fato é que, ainda que tenhamos uma vida muito curta, uma experiência realmente muito reduzida nessa questão, ela de verdade nasce praticamente em 2014, o que já se percebe hoje com muita nitidez? É que os acordos de leniência, os acordos, portanto, celebrados pelas empresas, eles não progridem se não estiverem alicerçados, não é, em depoimentos. Ao lado das provas que o Comitê de Investigação Independente estava reunindo, evidências, documentos e assim por diante, mas, indubitavelmente, que os depoimentos das pessoas que se envolveram naqueles fatos, eles são absolutamente cruciais para definir a sorte do acordo para a empresa. Acordo que, na avaliação dos advogados, era absolutamente essencial, especialmente considerando a circunstância de a CCR ser um grupo de concessões, não é? De concessões de serviço público. Portanto, os riscos transcendiam e muito pela exata circunstância de falarmos de uma concessionárias de serviços públicos que tinham se envolvido em determinados ilícitos. Então, era fundamental, por conseguinte, o quê? Contar com a colaboração das pessoas físicas, contar com a colaboração de executivos, ex-executivos e assim por diante, naquele momento. E aqui acresce uma circunstância muito especial. É que muitos dos ilícitos, do ponto de vista criminal, já estavam com as penas correspondentes para as pessoas físicas envolvidas, já estavam prescritas. Significa, portanto, dizer que, do ponto de vista da responsabilidade penal, para muitos dos responsáveis, o tema já estava superado. E, nessa medida, por que razão
essas pessoas se disporiam a confessar esses ilícitos, não é? E se submeter a acordos individuais, em virtude dos quais, inclusive, lhes são combinadas penas restritivas de liberdade. Não é? Então, esse foi o nosso grande desafio. Quer dizer, esta companhia, as suas controladas e assim por diante, em momento algum isso foi verificável. O quê? Que elas apresentassem um serviço, digamos assim, estruturado, foi a expressão que acabou em todas as matérias atinentes à cobertura da Lava Jato e assim por diante. Ela não era uma companhia que tivesse um departamento estruturado, que tivesse, inclusive, o controle de um banco que operasse atos ilícitos de corrupção, ou mesmo questões envolvendo apenas e tão somente doações eleitorais. Muito ao contrário, eram, primeiro, eventos de monta muito pouco relevantes, se formos comparar a outros episódios que se tornaram célebres, não eram estruturados de uma maneira, por assim dizer, entre aspas, profissional, no sentido de ter uma estrutura exclusivamente voltada para essa finalidade. E, com isto, o trabalho do comitê investigativo, ele tinha um horizonte, no certo sentido, mais limitado, a despeito da enorme contribuição que ele pôde nos trazer. Justamente por quê? Porque os delitos, inclusive, não traziam maiores evidências. Então, era absolutamente essencial a participação das pessoas físicas. Foi um trabalho enorme de persuadi-las, seus advogados, no sentido de colaborar, mas o fato é que, com esses acordos individuais que as pessoas físicas celebraram, foi possível, então, reunir uma agenda capaz de definir um escopo, um objeto para o próprio acordo de leniência da companhia. Então, a partir daí, celebrou-se em São Paulo um acordo, um termo de ajustamento de conduta, com o Ministério Público Paulista, ao passo que este ano foi possível concluir as negociações com Curitiba e, com isto, celebrar um acordo de leniência. A distinção na nomenclatura é única e exclusivamente porque, enfim, nem o Ministério Público de São Paulo, nem o Ministério Público Federal se reportam a leis específicas que regulem a matéria. Muito dessa construção jurídica é fruto de um exercício decorrente das investigações que nascem em 2014 e no âmbito da Lava Jato e que se espraiam pelos estados. Mas eu dizia, então, a companhia celebra este acordo e, com a celebração deste acordo, em primeiro lugar, o seu compromisso de compliance, materializado no programa já existente, acaba por ser aprovado pelo Ministério Público, elogiado mesmo, e muito do programa que aqui foi apresentado agora há pouco. No âmbito da reparação, os valores são públicos, os senhores já conhecem, lembrando apenas que, no que diz respeito ao acordo de leniência celebrado com o Ministério Público Federal, a moeda de pagamento do valor reparatório, né, que é o segundo grande objetivo do acordo, ela foi definida a partir de uma cesta na qual houve a definição de um determinado valor a ser pago em moeda corrente num prazo determinado. Há uma segunda parte do valor reparatório que é pago mediante redução tarifária para o consumidor do serviço que trafega pelas rodovias, né? A companhia, ela subsidia, por assim dizer, o desconto que é conferido ao usuário do sistema que ela administra. E uma terceira parte, finalmente, foi estabelecida em função de obras no sistema viário administrado especificamente pela Rodonorte, controlada pela CCR. Esse mix de moedas foi ajustado depois de muito esforço, de muita negociação. Ele está prestes a ser objeto de uma homologação.
o que deverá ocorrer na próxima quinta-feira agora, no Ministério Público Federal, pela sua quinta Câmara, que é a Câmara Superior que tem justamente a competência para homologar esses acordos, e depois ser levado à homologação judicial. Já em São Paulo, as coisas se procedem um pouco diferentemente, na medida em que o acordo, a sua moeda de pagamento é justamente a moeda corrente nacional. Ele traz um prazo de 24 meses para efetivar, e esse acordo ele foi encaminhado diretamente à homologação judicial. O juiz responsável recebeu o acordo, eu próprio estive com ele, dialogando. Ele, em seguida, determinou que as partes envolvidas se manifestassem. Elas já o fizeram e, finalmente, disse também da necessidade da Procuradoria-Geral do Estado se manifestar, e a Procuradoria, segundo informações que eu recebi ainda na sexta-feira, se manifesta no sentido de recebimento dos valores que já, inclusive, estão depositados em conta judicial. De maneira que, sobre esse segundo aspecto, o aspecto reparatório, os acordos evoluem para que a companhia obtenha uma quitação total acerca dos eventos que causaram os danos morais coletivos, porque aqui não há dano ao erário propriamente dito, né? E com isso ter a tranquilidade de afastar todo e qualquer fantasma que toque, em última análise, com a sua condição de concessionária de serviço público. Mas, finalmente, há o terceiro aspecto decorrente dos compromissos assumidos com o acordo de leniência, que é aquele exatamente atinente à colaboração que a companhia prestará para com as investigações em curso, que, por óbvio, transcende os fatos nos quais ela tomou contato diretamente, não é? Então, o seu compromisso, e mais uma vez, isso nos reporta as pessoas físicas que celebraram os acordos individuais, o compromisso é que, por intermédio dessas pessoas físicas, hoje, que não mais se encontram na companhia, a companhia possa cumprir com o objetivo de prover o Ministério Público Federal e também o Ministério Público Paulista com as informações necessárias para o pleno, cabal esclarecimento dos fatos que, em última análise, determinaram a necessidade de celebração dos dois acordos. Enfim, era o que eu poderia lhes dizer. Preciso concluir afirmando duas coisas. Em primeiro lugar, é que, não sei se é do conhecimento de todos, mas essas negociações, por uma série de exigências, inclusive legais, elas se dão dentro do ambiente da mais absoluta confidencialidade. É verdade que vazamentos ocorreram mais de uma vez, mas seguramente que não foram vazamentos a que deram causa à companhia, né, os seus profissionais e assim por diante. E esse compromisso de confidencialidade, de alguma maneira, retirou muito da necessidade que a companhia enxergava de prestar contas, né, a todos os que com ela diretamente estão envolvidos. Então, essa é uma grande razão que nos acompanha até hoje. Mesmo com as homologações, os acordos se tornarão públicos, porém, os depoimentos das pessoas, dos ex-colaboradores da companhia, esses depoimentos permanecerão em sigilo por algum tempo, justamente para que não se comprometam as investigações em curso. Esse é um aspecto que eu gostaria de salientar. E o segundo e último é dizer isto, e aqui eu trago muito mais um depoimento pessoal do que propriamente uma informação deduzida de texto legal, coisa que eu valho. A prática dos acordos, ela se inaugura no ano de 2014, 2015, para ser mais preciso. Eu, particularmente, participei e conduzi a negociação de 3 grandes acordos. E a minha expectativa naquela ocasião, 2014, 15, 16,
é que, de fato, o acordo fosse capaz de produzir efeitos bastante positivos, não apenas para o Ministério Público, para o erário, mas também, fundamentalmente, para as companhias que celebrassem aqueles acordos. Mas essa era uma expectativa que eu tinha para a questão de 4 anos. Hoje eu posso lhes dizer que eu tenho a mais absoluta segurança que esses acordos cumprem um papel absolutamente vital para as empresas que, por razões diferentes, pouco importa agora, acabaram se enveredando em algum momento de uma forma mais intensa, de uma forma mais episódica, pontual, no cometimento de ilícitos. Né? E essa certeza eu retiro da experiência de conviver com as companhias que celebraram esses acordos e que, paulatinamente, foram capazes de se reerguer. Eu não tenho a menor dúvida que esta constatação ela tem um elemento adicional de ênfase, que é justamente o fato de a CCR ser, em última análise, uma concessionária de serviços públicos. Era absolutamente essencial a celebração dos acordos, né? Ter a garantia de que não apenas continuariam as diferentes empresas do grupo à frente das concessões existentes, podendo, inclusive, mantê-las mediante as assinaturas dos inevitáveis aditamentos que vão se impondo ao longo da execução do contrato, mas, por outro lado, que pudessem, e isso está expressamente assegurado, participar de novos projetos, não é? De novas oportunidades, o que, de fato, está igualmente garantido. De maneira que a minha conclusão é no sentido de um enorme otimismo, hoje constatado pelos fatos recentes que mostram que o acordo leniense, a exemplo do campo concorrencial, pode efetivamente estar entre nós, seguindo um rumo bastante importante. Enfim, eram essas as palavras que me ocorriam dizer agora, mas eu me coloco à disposição para responder diferentes questões que me venham a ser formuladas. Obrigado.